Boa noite, o Rede TV News está começando. Julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal tem dia surpreendente. Ministro Luiz Fux divergiu dos colegas e defendeu a anulação de todo o processo. O ministro também acatou o argumento de que as defesas não tiveram tempo para analisar as provas. Você vê imagens ao vivo do julgamento, que já dura mais de 10 horas e tem maioria, por enquanto, apenas para condenar Mauro Cid por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Luiz Fux absolveu todos os acusados pelo crime de organização criminosa. Não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial como organização criminosa. O segundo dia de votação da trama golpista no STF animou bolsonaristas. Ao longo do dia, postagens de parlamentares ligados ao ex-presidente replicavam trechos do longo voto de Luiz Fux, que ainda acontece. O ministro disse 3 vezes que o processo deveria ser anulado. Ele votou pela condenação parcial de Bolsonaro e dos demais réus, o que era esperado. Vamos agora a Brasília conversar com Amanda Clay, que fala ao vivo conosco, na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. Amanda, terminou já, enfim, o voto de Luiz Fux. Como é que está a situação aí na sessão longa, né? Que começou às 9 da manhã e já passamos de quase 8 da noite e está continuando ainda. Boa noite. Oi, Curi, boa noite a todos que acompanham o Rede TV News. Longa sim, extensa e extenuante e surpreendente, como vocês disseram na abertura. Nenhum dos ministros, dos colegas de Luiz Fux imaginavam essa reviravolta. Imaginavam sim que poderia haver divergência em relação ao tamanho das penas, em relação a algumas questões processuais, mas ele não somente divergiu nas questões processuais, como por exemplo ao dizer que o processo deveria ser nulo e sequer está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e sim na primeira instância, como adentrou as questões de mérito. Agora há pouco estava falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro e diminuindo a perspectiva ou a acusação de que houve uma tentativa de golpe. Diz que o ministro não há nenhuma prova de que o ex-presidente tenha tido acesso, por exemplo, à minuta golpista ou que tenha dado aval, anuência àquela minuta golpista e que mesmo nessa minuta havia simplesmente a cogitação de decretação de estado de sítio, estado de defesa. Isso não configuraria a tese de que houve uma tentativa de golpe de Estado. Até agora, como você disse, só condenou o Mauro Cid por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e caminha para inocentar a maioria dos réus. Portanto, uma reviravolta que aparece como um presente inesperado para a direita e está gerando muitos comentários, muitas críticas no mundo jurídico, porque o ministro Luiz Fux não tem essa trajetória, não tem essa tradição garantista. Pelo contrário, ele é visto como um juiz duro, como um juiz punitivista, mas que mudou completamente seu comportamento e está atuando na prática como um revisor do voto de Alexandre de Moraes, refutando ponto por ponto no voto, aliás, que já tem o dobro do tamanho do voto do próprio relator, que teve 5 horas. E agora há pouco o Luiz Fux pediu um intervalo de 10 minutos e disse assim, mas eu volto e ainda falta falar sobre mais 5 réus. Ele nem começou a falar de Augusto Heleno, Braga Neto, ele ainda vai cotejar, ainda vai analisar, avaliar as acusações contra outros 5 réus. Portanto, a sessão provavelmente vai seguir noite e talvez madrugada dentro, porque amanhã tem os votos também muito esperados de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin para encerrar essa análise, essa votação, julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Curi. É isso, Amanda. Você volta daqui a pouco, então. Por enquanto, apenas Mauro Cid, que admitiu culpa, foi condenado pelo ministro Luiz Fux. Daqui a pouco a gente volta para conversar e toda a cobertura completa dessa semana histórica de julgamento no Supremo Tribunal Federal. Estamos de volta. O presidente Lula acionou a linha de transmissão que conecta Roraima ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica, o chamado Linhão do Tucuruí. Roraima era o único estado sem essa ligação. Na cerimônia, o presidente Lula disse que o Brasil está entre os poucos países com um sistema elétrico todo interligado. Ao ser informado que os Estados Unidos não têm uma rede como essa, Lula mandou um recado a Donald Trump em meio às tensões entre os dois países. Ao invés do Trump ficar brigando com a gente, o Trump poderia vir conhecer o nosso sistema interligado. Seria muito melhor. Ele ia perceber que ia ser muito melhor para os Estados Unidos do que ficar brigando com a gente, que não quer brigar.
E pela primeira vez desde que foi presa na Itália, a deputada bolsonarista Carla Zambelli apareceu em videochamada durante uma sessão da CCJ da Câmara em Brasília. A Comissão de Constituição e Justiça analisa um pedido que pode resultar na cassação de Zambelli. A sessão ouviu o hacker Walter Delgatti por meio de videochamada. Ele está preso na penitenciária de Tremembé, em São Paulo. Durante a sessão, a parlamentar foi autorizada a fazer perguntas ao hacker, que tinha arrolado Zambelli como uma das autoras do crime. A deputada foi condenada a 10 anos pelo Supremo pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, por adulterar documentos, expedir mandados de soltura e a emissão falsa de mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, com a ajuda do hacker. Esses outros 15 ou 16 mandados de soltura, fui eu que te mandei fazer? Vossa Excelência pediu apenas que eu mandasse prender o ministro. E o senhor não está sabendo do que o senhor está falando. Então não vou entrar nesse negócio. Eu sei o que eu estou falando. Você é um mitomaníaco. Depois de sair do Brasil, ela teve a prisão pedida pelo STF e também a cassação do mandato como deputada. Estamos de volta para falar do julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal. São mais de 10 horas de sessão para a leitura de um único voto. O ministro Luiz Fux votou pela condenação parcial de Mauro Cid apenas, mas o voto dele continua. Em Brasília está ao vivo conosco a repórter Gabriele Freire, que tem todos os detalhes sobre a sessão de hoje. Boa noite, Gabriele. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos assistem. Como você falou, 10 horas de sessão, o voto mais extenso até agora dos 3 ministros que já apresentaram o voto. O ministro Luiz Fux também é o primeiro a citar absolvição para a maioria dos réus. Esse voto dele começou durante a manhã, a sessão que estava prevista só pela manhã, então já se estendeu aí até agora, até a noite. E nessa sessão ele já começou falando que o STF tem completa ineficiência, incompetência para julgar esse caso, porque ele apontou que os réus não têm foro privilegiado. O ministro, ele falou também sobre a defesa, da defesa ter sido prejudicada para analisar essas provas, porque, segundo ele, o processo é muito longo e não teve tempo suficiente para que esses advogados analisassem. Ele também, para embasar esse voto longo, ele citou várias doutrinadores da área do direito e também jurisprudências do próprio STF. Em uma dessas, ele apontou o julgamento do Mensalão para justificar no voto dele que esse grupo de réus não deve ser apontado como uma organização criminosa. Vamos assistir o que o ministro falou aí ao longo do dia. Antes de iniciar o voto, o ministro Luiz Fux defendeu que o STF deve seguir à risca a Constituição e as leis, sem se deixar levar por interesses políticos. O juiz, por sua vez, deve acompanhar a ação penal com distanciamento, não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, como também por seu necessário dever de imparcialidade. Fux concordou com 3 preliminares apresentadas pelas defesas. Ele considerou que não é competência do STF julgar os réus que não têm foro privilegiado e disse ainda que, se for para o STF analisar o caso, que seja no plenário, com o voto de todos os 11 ministros. Ao rebaixar a competência originária do plenário para uma das 2 turmas, estaríamos silenciando as vozes de ministros que poderiam exteriorizar sua forma de pensar sobre os fatos a serem julgados nesta ação penal. Fux concordou também com os advogados dos réus de que houve um cerceamento da defesa. O ministro defendeu que as defesas não tiveram tempo suficiente para analisar todas as provas apresentadas no processo. Foi exatamente nesse contexto que as defesas alegaram cerceamento de defesa, em razão dessa disponibilidade tardia que apelidei de um tsunami de dados. Eu não sou um expert nesse assunto, mas a quantidade chega a 70 terabytes. Eu fui pesquisar isso, fiquei até... nem acreditei, porque são bilhões de páginas.
O único ponto em que Luiz Fux concordou com o voto de Alexandre de Moraes foi sobre a delação de Mauro Cid. Fux aceitou o depoimento em colaboração e defendeu que Cid receba os benefícios combinados, com uma redução mínima da pena. Na análise da denúncia do Ministério Público, chamado mérito, o ministro Luiz Fux foi contra a acusação de organização criminosa. Fux citou jurisprudência do próprio STF no julgamento do Mensalão para dizer que só há organização criminosa quando os envolvidos têm a intenção de praticar diferentes crimes. Relativamente à imputação específica do crime de organização criminosa, a improcedência da acusação, no meu modo de ver, é manifesta e se resolve no plano da tipicidade. Vale dizer, não estão presentes as condições necessárias para a classificação da conduta narrada na inicial como organização criminosa. O ministro também descartou o agravante de organização criminosa armada. Segundo ele, é preciso o uso de arma de fogo para caracterizar o agravante. Fux não considerou também que os réus devem responder por crime de dano qualificado ao patrimônio público. O ministro disse que os acusados não podem responder por ações de terceiros, relembrando o atentado na Praça dos Três Poderes em janeiro de 2023. Reconhecer a autoria imediata na hipótese dos autos seria uma postura excessivamente paternalista e aniquiladora da autonomia e da vontade dos criminosos que destruíram o patrimônio público. E agora eu vou chamar direto de Brasília a nossa apresentadora Amanda Klein, porque tem novidades. Terminou agora o trecho do voto de Luiz Fux, em que ele tratava sobre Jair Bolsonaro e ele inocentou, absolveu Bolsonaro por todos os crimes pelos quais ele estava sendo acusado, Amanda. Nem nos maiores sonhos da direita, Curi, eles poderiam imaginar que Luiz Fux inocentaria Bolsonaro de todos os crimes. Isso tem um impacto político muito relevante. Sustenta, apoia, reforça o discurso da direita de que há uma perseguição política, de que não houve tentativa de golpe de Estado, reforça o discurso internacional de Donald Trump, reforça a percepção de que, num segundo momento, pode-se pedir a revisão desse julgamento, pode-se recorrer a tribunais internacionais, alegando, por exemplo, algum tipo de cerceamento aos direitos humanos. Então, abre uma avenida de opções políticas e jurídicas para a direita e também para a defesa de Jair Bolsonaro. Eu estou recebendo relatos de pessoas que estão acompanhando o julgamento lá de dentro, porque houve agora o pedido de mais um intervalo de 10 minutos, esse pedido que foi praticamente vaiado assim, pelo público, pelas pessoas que estão acompanhando o julgamento, inclusive a defesa de vários réus presentes lá dentro, diz que houve quase uma vaia, que o ministro Alexandre de Moraes está muito incomodado, assim, aparentemente muito incomodado, que não para de falar com a Carmen Lúcia o tempo todo, e que a impressão é que pode ser que ele condene isso, segundo uma das defesas falou em off, de dentro do julgamento, que pode ser que ele condene o general Braga Neto, mas que está tudo muito confuso. Ele indicou que iria absolver, mas, enfim, fica aí, então, uma parte importante do voto do ministro Luiz Fux ainda para um segundo momento, mas de qualquer forma já com um impacto político muito relevante que muda as peças do jogo político e jurídico também, embora a condenação até seja dada como certa, porque é muito provável que Carmen Lúcia e Cristiano Zanin acompanhem o relator Alexandre de Moraes votando pela condenação de Bolsonaro e dos outros 7 réus. Pode haver uma diferença na dosimetria, no tamanho das penas, mas todos devem votar pela condenação, ou seja, o voto do ministro Fux fica vencido, fica 4-1, ainda assim foi um voto tão substancioso, tão eloquente, tão detalhado, que isso dá munição, principalmente política, para a direita recuperar, reforçar esse discurso de perseguição política e de que nunca houve uma tentativa de golpe de Estado. Portanto, a direita comemora. Mesmo os caciques do Centrão, com quem eu conversei hoje eu rodei bastante pelo Congresso, viu, William Curi? E mesmo os caciques do Centrão ficaram completamente surpresos. Ninguém imaginava que o Luiz Fux fosse dar um voto inocentando Jair Bolsonaro de todos os crimes. Ele certamente, a partir de agora, vira uma espécie de herói da direita. Curi. E o tom dele surpreendeu, né, Amanda? Agora, ele disse no discurso que é amigo de Alexandre de Moraes, embora haja discordâncias, talvez essa amizade esteja um pouquinho abalada. Obrigado, Amanda. Daqui a pouco você volta. Não tem...
Daqui a pouquinho a gente volta com a Amanda Klein, direto de Brasília. E no discurso longuíssimo do ministro Luiz Fux, ele afirmou que a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito não pode ser confundida com simples inconformismo diante de uma derrota eleitoral. A lei exclui a ilicitude por meio de reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais. Ou seja, não configuram crimes, eventuais acampamentos, manifestações, faixas e aglomerações que consistem em manifestação política com propósitos sociais, assim entendido, o desejo sincero de participar do autogoverno democrático, mesmo quando isso inclua a resignação pacífica contra os poderes públicos. Todavia, quando a abolição do Estado Democrático de Direito é perseguida por meio da deposição violenta de governo legitimamente constituído, deve-se responsabilizar o agente apenas pela sanção prevista no 359-M, golpe de Estado. Porque é o meio para atingir a abolição, que inclusive é o delito, com pena mais grave. Agora eu volto a chamar a Gabriele Freire, que continua lá em Brasília acompanhando o voto do ministro Luiz Fux. Gabriela, de Bolsonaro nós já falamos, mas tem outros réus também sendo julgados por Luiz Fux e pelos outros ministros. Então eu quero saber como é que está sendo esse voto do ministro para os outros além de Bolsonaro. É isso, William. Justamente por ele ter dividido esses votos, ele decidiu individualizar as penas para cada um desses réus. Por isso esse voto aí está sendo tão longo. E agora à tarde, que ele começou nessa parte, essa segunda parte do voto, ele já declarou aí o seu voto então para o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, Mauro Cid, que ele considerou culpado e pediu aí a condenação dele para o crime de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Para os outros 4 crimes apontados pela PGR, o ministro Luiz Fux considerou que Mauro Cid é inocente. Ele também disse aí para o comandante Almir Garnier, né, que é o ex-comandante da Marinha, ele pediu a absolvição de todos os crimes. E só complementando a informação sobre o Mauro Cid, o ministro relatou que Mauro Cid tentou participar ali, da tentativa de matar um ministro do STF, por isso ele foi condenado nesse pedido, ele pediu essa condenação dele nessa tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. William. Legal, Gabriele, você segue acompanhando. Vamos seguir por aqui. O ministro Alexandre de Moraes autorizou Bolsonaro a realizar um procedimento médico em um hospital particular de Brasília no próximo domingo. O ex-presidente deve retirar lesões da pele. O ministro determinou que o transporte seja feito sob escolta policial penal. Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto por descumprir ordens de Moraes. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa noite e até amanhã.